No vídeo de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre cálculo de limites, onde iremos ver limites e continuidade de funções. Antes, peço para que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações para que o YouTube não esqueça de entregar os meus vídeos. Bom, vamos a isso. Primeiro, uma função diz-se contínua quando os limites laterais forem iguais e forem iguais à função no ponto. Ou seja, o limite lateral à esquerda for igual ao limite lateral à direita e for igual à função no próprio ponto. Por outro lado, uma função pode apresentar pontos de descontinuidade, dos quais nós podemos ter uma descontinuidade eliminável, que é aquela em que os limites laterais são iguais, mas o resultado destes é diferente da função no ponto. Ou seja, normalmente isso acontece quando a função não está definida no ponto. Descontinuidade não eliminável da primeira espécie é aquela em que os limites laterais são diferentes. O limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita. E por fim temos a descontinuidade não eliminável da segunda espécie, que é aquela em que, no caso em que pelo menos um dos limites, ou limite lateral à esquerda ou limite lateral à direita, derem mais ou menos infinito, então quer dizer que estamos perante uma descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Agora vamos ver cada tipo de descontinuidade na prática. Temos aqui a descontinuidade eliminável. Como disse anteriormente, é aquela em que os limites laterais são iguais, mas a função não está definida no ponto, ou seja, o resultado destes é diferente da função no ponto. Para uma melhor compreensão, trago aqui esta função aqui. Temos f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Na verdade, o conceito de descontinuidade está muito ligado ao conceito de domínio. Geralmente, uma função apresenta pontos de descontinuidade nos pontos onde ela não pode assumir esses valores de x. Para o caso desta função, se nós fôssemos a calcular o domínio, chegaríamos à conclusão de que o domínio é o conjunto de todos os números reais, sem incluir o número 1. Isso acontece porque o número 1, ao substituir no lugar de x, faz com que o denominador seja zero. E isso não pode acontecer. Então, nós vamos considerar o número 1 como o valor de a. Se nós fôssemos a calcular os limites laterais, tanto à esquerda assim como para a direita, chegaríamos à conclusão de que eles são iguais. Mas, ao esboçar o gráfico desta função aqui, chegaremos à conclusão de que a função não estaria definida no ponto. Isso acontece por causa daquilo que eu disse anteriormente. O domínio seria o conjunto de todos os números reais, sem incluir o número 1. Porque se nós colocássemos no lugar de x o número 1, faria com que o denominador seja zero. A descontinuidade é eliminável por quê? Porque esta função pode ser simplificada de modo a cancelar o termo que faz com que haja descontinuidade. Então, se nós aplicarmos a diferença de quadrados para o numerador, teremos essa expressão aqui, x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Então, esse x menos 1 que está no numerador pode se cancelar com esse x menos 1 que está no denominador. Cancelando estes dois termos, vamos ficar apenas com x mais 1. Então, assim, já teríamos eliminado a descontinuidade desta função aqui, pois ela já podia assumir quaisquer valores, mesmo o número 1, a função já podia assumir. Passemos agora para a descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Então, nós estamos perante uma situação em que não é possível eliminar uma descontinuidade. Isso acontece porque os limites laterais são diferentes. E, ao mesmo tempo, a função não está definida no ponto. Então, graficamente, esta função seria representada desta maneira aqui. Note que a função não está definida no ponto zero, porque o denominador nunca pode ser zero. Então, o valor de a, neste caso, seria o número zero. Se nós fôssemos a calcular o limite quando x tende para zero pela esquerda desta função aqui, o resultado daria menos 1. Isso acontece porque estaríamos a controlar até onde esse troço à esquerda chega, quando x tende para zero. O mesmo acontece com o limite quando x tende para zero à direita. Vai dar 1, porque cada vez que nos aproximamos do ponto zero pela direita, percebe-se que o gráfico tende para o ponto número 1. Há que se perguntar por que aqui é menos e por que aqui é mais. Isso tem muito mais a ver com a definição do módulo de um número real. Nós dissemos que o módulo de um número x é igual a x se x for maior
e 0. Ou o módulo de um número real é igual a menos x se x for menor ou igual a 0. Então, basicamente, para a descontinuidade eliminável, é mais ou menos isso que nós temos que perceber. Os limites laterais são diferentes, a função não está definida no ponto. Ou seja, não é possível eliminar a tal descontinuidade. Passemos agora para a descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Para a descontinuidade não eliminável da segunda espécie, como disse anteriormente, basta um dos limites laterais der mais ou menos infinito, então estamos perante uma descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Então, a função, como podem ver, ela não está definida para o ponto menos 2. Isso acontece porque se nós colocarmos menos 2, o resultado disto vai dar 1 sobre 0. E 0 não pode ser denominador de um número real. Então, graficamente, esta função estaria mais ou menos assim. Teríamos este ramo aqui e teríamos também este ramo aqui. Se nós fôssemos a calcular o limite lateral quando x tende para menos 2 à esquerda desta função aqui, o resultado daria menos infinito. Isso acontece porque quando nós nos aproximamos do ponto menos 2 pela esquerda, o gráfico tende para o menos infinito. Por outro lado, se nós formos a calcular o limite lateral à direita, o resultado será mais infinito. Então, isso acontece porque quando nós nos aproximamos do menos 2 pela direita, o gráfico tende a ir para cima, ou seja, para o mais infinito, analisando do ponto de vista do eixo dos y. Então, no próximo vídeo, daremos continuidade com os limites de continuidade de funções, onde iremos ver a resolução de alguns exercícios que aparecem nos exames de admissão. Até no próximo vídeo.